Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma aula aqui. E dessa vez a gente vai falar do reino Monera, que nada mais é do que o reino das bactérias. Antes de começar essa aula, eu queria mandar um abraço para o meu sobrinho Miguel, que ele gosta muito de assistir aula de biologia. Vamos lá. Pessoal, quais são os seres do reino Monera? Eles são seres microscópicos, unicelulares e procariontes, né? No caso, eles podem ser autótrofos ou heterótrofos, ou seja, podem produzir o seu próprio alimento ou não produzem seu próprio alimento. O que é unicelular? Todo mundo sabe, né? Possui apenas uma célula. O que são procariontes? Eles são seres que não possuem a membrana nuclear, ou seja, a carioteca, né? Eles são células mais simples e não possuem a carioteca. São heterótrofos e autótrofos, como a gente já falou. Vamos lá, aqui a gente tem uma imagem, né, de um microscópio mostrando a célula, tá, de uma bactéria, que na verdade a célula é o ser todo, né, é o ser vivo todo. Aí aqui dá pra gente ver o que? Não tem o núcleo individualizado, nesse caso aqui tem membrana celular, às vezes parede celular e alguns cílios para locomoção. Vamos lá. Quem são os representantes do reino Monera? Como eu falei para vocês, são as bactérias, certo? E elas são divididas em arqueias, bactérias, e antigamente era chamado de eubactérias. Ou seja, as eubactérias a gente hoje chama simplesmente de bactéria, tá? Então as arqueias, elas são bactérias antigas e bactérias que conseguem sobreviver a ambientes hostis, tá? Como a gente vê aqui, ó, pântanos onde não há oxigênio, né? Locais com temperaturas altíssimas, acima de 100 graus Celsius. A gente sabe que essa temperatura que a água vai evaporar. Fendas vulcânicas, local com alta taxa de salinidade, como o Mar Morto, e ambiente bastante ácido. As bactérias que nós mais conhecemos, né, incluindo as cianobactérias que fazem fotossíntese, certo? E novamente aqui a gente vê digamos assim, a estrutura básica de uma bactéria. Está sendo mostrada aqui nessa figura, olha. O DNA, que está disperso no citoplasma, uma membrana plasmática ou membrana celular, que é a mesma coisa, o citoplasma, uma parede celular, tá? E os ribossomos. As bactérias, elas possuem apenas uma organela, que é o ribossomo, que faz síntese de proteína. Todas as outras organelas, elas vão aparecer somente nas células eucarióticas, desculpa. E no caso da bactéria, ela é uma célula procariótica ou procarionte, uma célula bastante simples. Vamos lá. Célula bacteriana. Mais uma vez aqui mostrando a estrutura da célula bacteriana. Parede celular, cápsula, tá? Flagelo para locomoção, citoplasma, ribossomos que fazem síntese de proteína, tá? Ao nucleóide, né, que não chega a ser um núcleo, já que não tem a membrana nuclear, a carioteca, e os plasmídeos, né, que é pedaço de material genético disperso fora desse nucleóide. Muito utilizado na engenharia genética, tá, pessoal? Se você modifica esse DNA, você pode fazer, por exemplo, a bactéria produzir certa substância. Mais uma classificação aqui das bactérias. Elas podem ser classificadas em gram-positivas e gram-negativas. Como é que a gente sabe que é uma bactéria gram-positiva? Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente tem que visualizar alguma coisa no microscópio, ela tem que ser corada, né? Ela tem que ser tingida, senão a gente não consegue ver normalmente. Aí então, as bactérias gram-positivas, elas são coradas,
tá, pessoal? E no seu processo de descoloração, ela não perde a cor, tá? O esquema da bactéria com parte da célula removida, né? Ela tem uma parede celular, né, que tá aí tingido de azul ou roxo, né? E a membrana plasmática embaixo. Na gram negativa, a bactéria ela possui como se fosse duas membranas e essa parede celular ela está no meio, tá? E nesse caso aqui, a diferença entre gram positiva e gram negativa é que as duas recebem coloração, mas a gram positiva, na hora de remover, né, no processo de descoloração, ela não remove digamos assim, o tingimento, né, e a gram negativa remove, tá? Outro tipo de classificação das bactérias é conforme a sua forma, né, o seu formato. Elas podem ser classificadas em cocos, né, ou cocos, bacilos, vibriões e espirilos. Essas são as formas básicas. Cocos, né, ou cocos é o que? É uma esfera. Bacilo é em forma de bastão, ó, certo? Espirilo em forma de espiral, né, o próprio nome já está dizendo o formato. E vibrião, que tem mais ou menos aqui, né, a forma de uma vírgula, certo? Aí os cocos eles podem se reunir, dois cocos, né, dois cocos vão se formar um diplococos ou diplococos, tanto faz. Streptococcus, aqui, né, parece um cordãozinho de conta, né, um cordãozinho de caroço de açaí. E Staphylococcus aqui, que é semelhante a um cacho de uva. Vamos lá. Como é que as bactérias se reproduzem, tá? As bactérias elas podem se reproduzir de duas maneiras. Assexuadamente, ela não precisa de outra bactéria para se reproduzir, e sexuadamente. A gente sabe que não existe bactéria macho nem bactéria fêmea, mas se na reprodução tiver a participação de duas bactérias, então a gente considera uma reprodução sexuada. Se tiver apenas a participação de uma bactéria, a gente fala, né, a gente já vai saber que é uma reprodução assexuada. Bem, aqui dá pra gente ver, olha aqui, ó, nessa figura, uma reprodução assexuada. Na verdade, o que a bactéria fez? Ela duplicou o seu material genético, depois ela sofreu divisão, tá? Então a bactéria deu origem a duas bactérias. Qual é a desvantagem da reprodução assexuada? Não houve variabilidade genética. As duas bactérias filhas são idênticas à bactéria que deu origem a elas. Qual a desvantagem para a bactéria? Tá? Alguma substância que vai causar sua morte, causar a morte de uma bactéria, vai causar a morte de todas, porque elas não são diferentes, né? Ela não tem variabilidade. Aí no caso da reprodução sexuada, vai haver a troca de material genético. Se houve a troca de material genético, a gente já sabe que vai haver variabilidade genética. E isso para a biologia é muito bom, tá? Porque mais possibilidades de combinação, tá? E combinações gênicas. Se a gente tem muitas bactérias diferentes e alguma substância, né, um antibiótico for administrado, ele não vai matar todas, né, porque elas são diferentes. Lembrando que essa vantagem é para a bactéria, tá, pessoal? Não é para a gente, não. No nosso caso aí vai ser mais complicado. Vamos lá. A divisão mais simples, né, que existe aqui para a bactéria é a divisão binária. Cisparidade ou bipartição são todos sinônimos. O que acontece?
a bactéria duplica seu DNA, como a gente está vendo aí no esquema, e depois ela sofre a divisão do seu citoplasma, né? A citocinese. E ela vai dar origem a duas bactérias idênticas. E como eu falei para vocês, isso é uma desvantagem. Só que aí aqui a gente já tem também o tipo de reprodução sexuada. E esse tipo de reprodução sexuada sempre vai haver a troca de material genético. E só vai mudar como a bactéria conseguiu esse material genético. Tá? A gente começa com a transformação. Como é que acontece a transformação? Certo? Uma bactéria, por algum motivo, ela vai sofrer a lise celular, né? Ela vai partir a sua membrana, a sua parede celular, e o seu pedaço de DNA vai ficar solto, tá? No ambiente em que ela vivia. Ele vai ficar solto. Bem aqui, ó. O que acontece? Meio que acidentalmente, a outra bactéria pega esse pedaço de material genético que estava perdido por ali e vai incorporar ao seu material genético. Se ela tem um novo material genético incorporado, vai haver o que? Variabilidade genética. Na verdade, essa bactéria que sofrer depois uma cisparidade, uma bipartição, uma divisão binária, ela vai ser diferente dessa aqui, ó. Por quê? Porque ela já recebeu um outro pedaço de material genético. Isso aí é chamado de transformação. Na transdução, acontece que a bactéria ela foi infectada por um vírus. E esse vírus, ele infectou a bactéria A, tá? E depois ele vai infectar outra bactéria. E nesse processo ele leva um pedaço do material genético da bactéria A para a bactéria B, tá? Apesar dessa bactéria ter sido infectada, ela não morre, né? Ela vai seguir com sua vida. E isso acaba meio que sem querer, o vírus levou para ela novo material genético. Depois que ela tiver, ela fosse reproduzir por bipartição, ela vai ter um pedacinho novo de material genético. Ou seja, vai aumentar a variabilidade genética. Na conjugação, a bactéria macho, né? A gente diz que macho, mas a gente sabe que não existe bactéria macho. Ela doa um pedaço do material genético para a bactéria B, que é chamada de bactéria fêmea. Depois que acontecer essa troca, elas vão se separar. E essa bactéria que recebeu o material genético, depois ela vai fazer a sua bipartição, né, sua cisparidade, só que já com um pedaço de material genético novo, né? Então aqui houve troca, digamos assim, um material genético novo incorporado, então é reprodução sexuada. Aí a reprodução sexuada, como eu falei para vocês, ela pode ser de 3 tipos. Vamos ver de novo aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Aqui, ó, transformação, a bactéria achou material genético. Transdução, um vírus infectou uma bactéria e levou o material genético para outra bactéria. E na conjugação, uma bactéria doou material genético para outra bactéria, mas em todos os casos as bactérias receberam material genético novo, né? Só mudou um pouco o processo. Vamos lá. Como as bactérias elas podem se nutrir? Nós temos bactérias fotoautotróficas, né? Ou seja, elas fazem fotossíntese. Nós temos bactérias decompositoras, né? Elas são muito importantes na formação de cadeias alimentares, né?
Elas são os decompositores junto com os fungos e vão devolver matéria orgânica ao solo. Nós temos as bactérias simbióticas, né, ou mutualistas. O que é uma simbiose, pessoal? Um ser vivo, ele tem uma associação íntima com outro ser vivo, tá? Sendo que os dois eles vão receber o benefício. No caso aqui, né, de algumas bactérias que têm associação com raízes de plantas, tá? Então as bactérias fixam nitrogênio, né, isso é muito bom para a planta, e lá elas vão ter um lugar para viver e um lugar para se alimentar. Aqui no caso do boi, né, da vaca, as bactérias vivem no estômago do ruminante, tá? E elas digerem a celulose, né? Elas fazem digestão para esses animais. Qual é a vantagem dela? Ela tem lugar para viver, ela tem muito alimento, né? E a gente também tem uma associação simbiótica com algumas bactérias no nosso intestino, né, que é a chamada flora intestinal. E essas bactérias, elas produzem vitaminas, tá? Pra gente, vitaminas do complexo B e vitaminas do complexo K. Qual é a vantagem para elas? Elas têm um lugarzinho para viver, né, um lugarzinho para se alimentar. As bactérias, elas podem ser aeróbias, né? Elas precisam de oxigênio, e elas podem ser anaeróbias, tá? Que não precisa de oxigênio. Muitas bactérias são aeróbias, tá? Ela obtém energia combinando a glicose com o gás oxigênio, é o que a gente faz. Algumas são anaeróbias, elas fazem o que? Fermentação. Quem é que faz fermentação? Os lactobacilos, né? As bactérias que vivem no leite. E é graças a essas bactérias que a gente tem iogurte, requeijão e queijo, tá? Elas também fermentam o vinho, transformando em vinagre. E tem um alerta aqui, né? Cuidado, existem bactérias fermentadoras dentro da nossa boca. Elas fermentam os açúcares, né? Por isso que diz que comer doce estraga o dente. Mas na verdade não é só doce, né? Qualquer carboidrato ele vai ser quebrado em moléculas de açúcar. E se você não escovar o dente, ele vai ser corroído, né? E vai causar cárie e vai dar uma dorzinha de cabeça aí pra você. Vamos lá agora para algumas doenças causadas por bactérias. Vamos lá: gonorreia, hanseníase, tuberculose, sífilis, tétano, botulismo, meningite, meningocócita, leptospirose, cólera e dissenteria bacilar. São só essas doenças causadas por bactéria? Claro que não, né, pessoal? A gente estuda aí as mais conhecidas. Gonorreia, doenças sexualmente transmissíveis, né? Hoje, antigamente era chamada de DST, agora é ISTs, tá? São infecções sexualmente transmissíveis. Ela é transmitida pelo contato sexual, né? Seja esse contato sexual oral, anal ou vaginal. Os sintomas são ardência, corrimento nos órgãos sexuais, né? E ela é causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, tá? Desculpa aí a pronúncia, mas essa bactéria aí, se você não tratar, ela pode também trazer bastante malefício para você. Outra doença bastante conhecida causada por bactéria é a hanseníase. Antigamente é conhecida como lepra, ainda é conhecida. Ela é transmitida por gotículas de saliva do doente dispersas no ar ou por contato físico com as lesões, tá? Essas lesões, elas perdem a sensibilidade da pele, tá? Essas lesões aqui que estão aparecendo, o paciente ele perde aqui as sensações, né, de frio, de calor e de dor. Tem tratamento? Tem tratamento, tá? É um tratamento que dura alguns meses, mas a pessoa, se ela for diagnosticada cedo, ela vai ser curada. Tuberculose, transmitida por gotículas de saliva também do doente dispersa no ar. Sintomas: ataque aos pulmões, provoca tosse persistente, escarro com sangue, febre, suor excessivo à noite, emagrecimento, fraqueza, certo? E toda doença causada por bactéria, ela é tratada por antibióticos, certo? E esses antibióticos, claro, são prescritos por um médico. Ninguém pode ir lá e fazer o tratamento por conta própria.
Outra doença é o tétano, transmitido por objetos contaminados que causam feridas profundas na pele. Olha lá o famoso prego enferrujado. É só o prego enferrujado que vai causar? Não, tá? Qualquer objeto cortante ele pode estar contaminado com a bactéria do tétano. Então, se você cortou seu pé em algum local sujo e tal, vá até o posto de saúde que eles vão dar a vacina para você. Leptospirose, né, pessoal? Essa aqui é bastante famosa, porque muita gente, tá? Na verdade sempre foi de interesse nacional, pessoal alertar sobre a leptospirose, né? Que é a doença, muita gente pensa que é causada pelo rato, mas o rato na verdade é só o transmissor dessa doença, né? Ela é transmitida por água e alimentos contaminados por urina de rato. Sintoma: febre alta, vômitos, calafrio, dores de cabeça, dores musculares nas articulações. Essa doença aqui pode matar, né? Se a sua casa ela é perto de locais de enchente, locais que tem bastante esgoto, evite ter contato com essa água, né? Aqui as criancinhas elas estão desavisadas, estão atravessando aqui o local que tem bastante água, né? Água da chuva, que pode levar a urina do rato e também causar a doença. Aqui os rapazes fizeram até uma piscina, né? A rua da casa deles inundou e eles já fizeram uma piscina. Não façam isso, por favor. Cólera, né? E a última doença que a gente vai ver aqui na nossa aula é a cólera, transmitida por água e alimentos contaminados. Sintoma: forte diarreia com febres aquosas esbranquiçadas, cólicas, dores no corpo, náuseas e vômitos, causado pela bactéria, né, Vibrio cholerae. Eu sou ruim de pronunciar esses nomes, tá? Esses nomes científicos, tá? Então, a cólera, se ela não for tratada com urgência, ela pode até matar o paciente em 24, 48 horas, tá? Por forte desidratação. Até mais, até a próxima.